Mais uma vez, vamos falar de educação. Obrigado por você estar aqui. Vamos falar de educação inclusiva hoje, né? E é fundamental sempre lembrar você de se cadastrar aqui no nosso canal do Instagram, que está aparecendo aqui em cima, e também entrar lá no nosso canal do YouTube, que também está aparecendo aqui em cima. E também está nos comentários o link para você ir direto para o nosso canal do YouTube. Agradeço muito se você fizer isso, mas hoje vamos falar de educação inclusiva, que é conhecida como LBI. A LBI é a Lei 13.146, também conhecido como Estatuto da Criança e da Pessoa com Deficiência. Quando a gente fala de LBI, é fundamental falar também sobre a LDB, falar também sobre a Constituição Federal e principalmente falar do olhar da sociedade para a pessoa com deficiência, para a criança com deficiência, né? O que a LBI preconiza? A LBI preconiza que um conjunto de normas destinadas a assegurar a garantia da criança na escola, da criança com deficiência. Lei Brasileira de Inclusão. Assegurar a presença da criança na escola, com atendimento educacional especializado. Daí a gente fala da figura do mediador, daí a gente fala da figura da escola com adaptação, com rampa, elevadores. Esse olhar inclusivo, ele é muito interessante porque ele nos remete a uma série de outras questões que estão inseridas no próprio cotidiano da escola. Eu particularmente defendo muito e gosto muito, né, de comparar a educação brasileira com a Escola da Ponte. Falo muito do Zé Pacheco em Portugal, quando ele propõe os equipamentos pedagógicos. E a gente aqui no Brasil precisa avançar para isso, ou seja, minimizar o espaço da sala de aula e potencializar as saídas coletivas, como por exemplo as grandes festas, uma festa junina, toda a escola participa, diversos professores podem pensar na inclusão, na participação do aluno, não só do aluno com deficiência, mas do aluno que tem dificuldade, que no momento de expansão cultural, de criatividade, ele pode se destacar perfeitamente sobre esse episódio. Então a Lei Brasileira de Inclusão, ela não só fala da criança com deficiência, mas ela vai falar principalmente sobre um novo olhar da criança com deficiência, sobre um novo olhar do atendimento educacional especializado. Ela vai falar do professor, ela vai falar da educação, ela vai falar do secretário de educação, que verbas são essas. Então, assim, e ela vai inclusive ressignificar, reescrever o que é a criança especial, o que é a criança com deficiência. Aí tem uma fala que eu gosto muito, né? O artigo 2º da lei, ele vai dizer assim, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, agora que fica interessante, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena. Olha que legal. Ele fala da criança com deficiência, mas fala daquela que encontra barreiras que possam obstaculizar a sua participação na educação. Logo, não é pensar na criança com deficiência, mas é pensar na barreira que a educação propõe para essa criança. Algumas crianças têm uma deficiência, um comprometimento muito pequeno, né? Eu sempre brinco com a história do jogador de basquete americano que quiser visitar o Brasil, né? Vai que a gente traz lá o LeBron James para visitar a escola pública brasileira, a escola brasileira. Imagine ele passando pelas portas da escola, imagine ele sentando numa carteira que uma criança brasileira senta. Obviamente ele é deficiente, ou melhor dizendo, obviamente que ele vai encontrar uma barreira, e essa barreira é a falta de adaptação da escola. Eu estou brincando com o LeBron James, mas não estou brincando com o aluno cadeirante que tem que subir a escada. Ou então, em alguns casos, a gente desce a sala de aula para fazer no primeiro piso porque não tem rampa na escola, porque não tem elevador para se adaptar. A LBI, ela vai exatamente falar sobre as barreiras que a escola tem. E aí, uma coisa legal é assim, não se trata de negar a especificidade da pessoa, porém é fundamental denunciar a inexistência de equipamentos públicos que garantam a sua possibilidade de participação no cotidiano. Todos somos especiais, todos somos diferentes nas nossas características, sejam quais forem. Agora a gente precisa de uma legislação e de uma escola que diminua as barreiras para que essa pessoa possa participar da educação. Então, por isso que a gente fala da educação inclusiva, tem uma lei específica sobre isso, que é a 13.145. E aí, legal
ainda sobre essa lei, né? A LBI assegura às pessoas com deficiência a oferta do sistema inclusivo. Aí ela destaca, é dever do poder público, o atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, Atendimento Educacional Especializado, com adaptações razoáveis. Por que adaptações razoáveis? Porque a gente tem casos mais severos e a gente tem casos mais, como eu já me referi, como casos mais brandos. O seu pleno acesso ao currículo. Essas pessoas, esses jovens, essas crianças, têm que ter acesso a um currículo diferenciado, de acordo com a sua capacidade de interpretação. E aí como eu estou falando de tudo, né? Estou falando da LBI, agora eu vou falar sobre a LDB. A LDB tem 2 artigos que também deixam esse elemento muito evidenciados, que são artigos 58 e 59. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. E no artigo 59, no inciso 2 dessa mesma lei, ela dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, né? Estabelece que o sistema de ensino deve assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, terminalidade, superdotação, para aqueles que não puderem atingir a plenitude do currículo proposto. Isso é muito legal. Então, assim, é legal pensar a educação inclusiva como uma educação para todas as pessoas, porque todos nós somos diferentes. E aí tem um outro cenário que eu acho que é legal, né? Porque uma coisa remete à outra, essa discussão não acaba, graças a Deus, né? A gente tem que estar sempre repensando a educação, como disse Immanuel Kant no livro que eu gosto muito sobre pedagogia, a educação hoje tem que ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Então, quando a gente pensa em educação inclusiva, é legal a gente pensar numa educação inclusiva, mas tem que pensar na integração desse aluno na escola, porque são 2 coisas diferentes. As pessoas costumam perguntar assim, qual a diferença entre inclusão e integração? Inclusão é incluir. Incluir, você inclui quem está fora. E integrar é criar condições para quem está dentro. Não adianta colocar para dentro e não integrar. Não adianta colocar para dentro e não estar inserido no cotidiano da escola. A criança quer descer correndo, quer brincar correndo, quer jogar bola. E a gente vai ter que adaptar uma escola para ela. A gente vai ter que adaptar uma escola. A criança aprende. A criança dita normal, né? A criança dita sem problemas, porque problemas todos nós temos. E como diria Caetano Veloso, de perto ninguém é normal. A criança, ela vai aprender muito com essa criança diferente. Ela vai aprender muito com essa criança com características diferentes. E essa criança com características diferentes, ela vai aprender que ela pode sim ser inserida na sociedade sem maiores problemas. Então, assim, a gente inclui quem está fora. Daí o sentido de abrangência, reconhecimento, valorização da diversidade. Isso é abrangência, isso é inclusão. E quando a gente fala em integrar, a gente fala de normalização da vida dos alunos com necessidades educativas especiais. Baixinho para ninguém ouvir, só nós, a torcida do Flamengo, necessidades especiais educativas, quase todo mundo tem. Você vai ter, aí basta você ver Alvin Gardner, inteligências múltiplas, e você vai perceber que tem criança que tem necessidade especial em matemática, tem criança que tem necessidade especial em linguística, em educação espacial, né, na visão espacial, na relação intrapessoal. Basta você dar aula que você vai perceber a diferença. Eu tenho um aluno que não fala, eu tenho um aluno que não vem na frente da turma. Então é disso que a gente está falando. A educação inclusiva, a educação especial, a LBI, a LDB é muito mais do que a gente possa pensar. Não é colocar o aluno com síndrome de Down na escola, mas é entender que o aluno Down, ele é um barato e ele vai trazer alegria para a escola. O cadeirante é um barato. Quem viveu com cadeirante sabe do que eu estou falando. As crianças brigam para ver quem vai andar na cadeira de roda do amigo. E o amigo que, por sua vez, está ali brincando, empresta a cadeira de roda. Você já viu isso, gente? Um grupo de crianças apostando corrida de cadeira de roda? Eu já vi criança emprestando muleta para outra. A criança nunca tinha andado de muleta. Isso é rico. Isso produz uma sociedade diferente. Isso produz uma sociedade com menos preconceito. Tá certo? Então, assim, pensar educação inclusiva é pensar um novo olhar de educação, é pensar numa nova sociedade, é pensar numa nova escola. Ainda está muito breve essa conversa, voltarei com mais elementos, com mais fragmentos, com mais leis,
por mais causos que eu gosto muito de contar, mas vá lá no Instagram, e a gente fez um carrossel muito bacana, muito completo sobre isso, e esse vídeo compartilhe se você gostou. Obrigado, e mais uma vez por você estar aqui no nosso canal Vamos Falar de Educação.